O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, levou para sigilo máximo a ação apresentada pela defesa de Daniel Porcaro contra a operação da Justiça Federal de Brasília, que levou o empresário à prisão. A decisão foi tomada na sexta-feira, um dia após vir à tona da ofensiva jurídica de Porcaro no Supremo. Na quinta-feira, os advogados do banqueiro ingressaram na corte com uma reclamação, instrumento usado para assegurar o cumprimento de decisões do STF por instâncias inferiores. A defesa sustenta que a Justiça Federal de Brasília não tem competência para conduzir o caso e pede que o inquérito seja remetido ao próprio Supremo em razão de um contrato imobiliário apreendido na investigação que cita o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. O processo havia sido registrado sob segredo de justiça. Após a publicação sobre o tema, Toffoli ampliou a restrição e classificou o caso como sigiloso, nível máximo previsto. Segundo o STF, uma resolução interna autoriza o relator a definir o grau de sigilo aplicável e permite revisar essa classificação a qualquer momento. Com a mudança, desapareceram do sistema até informações básicas, como as iniciais das partes e a lista completa de advogados. Também deixou de ser possível consultar o andamento processual no site do tribunal, incluindo a entrada de petições ou eventuais decisões. No regime de sigilo máximo, somente os advogados, o Ministério Público, quando acionado, e um grupo restrito de servidores do gabinete Toffoli têm acesso integral ao processo. Eu queria sua análise sobre essa decisão do Toffoli. Lênin, por favor. Olha só, a gente tem que ser muito coerente nessas coisas, né? A Lava Jato, por exemplo, que fez tudo o que fez, um dos modos de evitar que a imprensa sempre soubesse antes daquele esquema que tinha foi o sigilo. Então, existem vários tipos de sigilo. Existe sigilo máximo. Então, num primeiro momento, por precaução, o ministro tem direito de fazer isso. Então, eu não posso especular assim, porque não conheço nada do processo, mas não é nada surpreendente fazer sigilo. Foi graças muitas vezes ao sigilo que eu vou dizer para vocês, o processo do Lula, por exemplo, foi anulado porque em muitas questões, e isso até hoje existem processos ainda sob sigilo, e são sob sigilo para fora, mas os advogados têm acesso a tudo isso. Isso é que nem um processo sexual, por exemplo, ou crime contra a honra, dependendo, que corre em segredo de justiça até um determinado momento. Então, vamos aguardar mais uns dias e vamos dar um crédito de confiança para o Supremo. O Supremo tem agido muito bem, então não dá para cair nessa. Agora, isso aí cai de pau em cima do Supremo, né? O lado mais progressista assim, tem que saber sopesar bem as coisas, né? Não cair numa espécie de moralismo, né? Eu não gosto do caso, eu não gosto do Porcaro, eu não gosto do que o cara vai dizer, e aí logo que o Supremo faz, o Supremo não fez nada, quem deu o habeas corpus nem foi o Supremo, está entendendo? Tudo que aconteceu, o Supremo não tem absolutamente nada a ver ainda com isso, não tem nada a ver, o Supremo pôs o sigilo porque talvez tenha um deputado ou mais de um metido, e eles vão ter que julgar primeiro a competência, nada de mérito. A competência significa da Justiça Federal ou do Supremo Tribunal. E depois nós podemos, na semana que vem, já ou na outra, começar a discutir esse assunto, né? Então, eu tenho assim, muita cautela com relação a essas coisas quando envolve, né, o Supremo Tribunal. Muitas vezes a gente quebra a cara, as pessoas fazem uma crítica imediata ao Supremo e às vezes ele erra mesmo, mas num segundo momento a história última tem demonstrado que, Pedro, que o Supremo, embora a extrema-direita brasileira odeie o Supremo, e o meu açougueiro, que é um lado muito importante, ele odeia o Supremo também, ele acha que tem que fechar o Supremo. E o INSS, né? E o pessoal ali, aquele que escreveu Sérgio Moura,
estamos contigo e abaixo o FGTS, abaixo o FGTS. Então, essa não dá para entrar nessa. Quando essa gente odeia alguma coisa, você tem que ficar, fique tranquilo, porque talvez você vai ter que ficar do outro lado. Lênio, está tendo uma série de artigos falando sobre o Supremo, aliás, por parte de lava-jatistas. O de hoje é do Joel Pinheiro, da Fonseca. Pronto, lá, é né? isso. Antes, Pronto, você pegou a coisa. pois é, antes teve a Malu Gaspar e o Pablo Hortelado. E teve a Lígia Maria também, que é uma maluca bolsonarista meio de roupa lavada. São 4 já aí. Já são 4. E o tom é o seguinte: agora é necessário que o Supremo volte para a casinha, ou para a caixinha. Depois dos abusos no julgamento da tentativa de golpe, é Sim, necessário. Exato. Eles dão por dada essa questão de que há abusos, eles não têm nenhum pudor, eles não. Para eles, se o Supremo julgou o Bolsonaro, então o Bolsonaro foi julgado injustamente, é isso que eu tiro para a Lígia Maria, para o Joel e companhia, o Supremo, então, se agora ele tem que ser autocontido e ele abusou antes, então, no caso do 8 de janeiro, ele abusou. Bom, logo, se ele abusou, os que foram julgados, condenados no abuso, por abuso, então, logo, o julgamento foi injusto, ilegal. É isso que eu extraio disso tudo, né? Poxa. Uhum. O Joel ele vai um pouco além. Quem vai conter o Supremo não vai ser o próprio Supremo, portanto, não há autocontenção. Será o Legislativo, será o Congresso. E aí, de uma certa maneira, ele justifica a PECs de blindagem e também a atitude do Alcolumbre. Brilhante, né? E vai justificar logo, se tiver algum pedido novo de impeachment, vai justificar, ele vai dizer que o parlamento pode fazer impeachment de Supremo e até deve fazer impeachment de ministro Supremo. Engraçado que no Brasil os filmes sempre são velhos, né? E são filmes ruins, né? Porque filmes antigos, pensa, por exemplo, Rastros de Ódio, né? Aquele plano aberto, assim, filmes antigos são muito bons. Os filmes atuais são uma espécie de refilmagem Netflix. Você pega um filme antigo, ruim, e faz agora uma nova versão com um ator mais bonitinho, mas péssimo. Aí você tem o quê? Uma nova produção. Sempre se repete o filme. Quer dizer, antes do Joel, por exemplo, falar, a gente já sabe o que ele vai falar. Isso nem tem mais graça. Não acha? Sim. Lá vem Joel. Fala, Joel. Quando vem a Lígia, eu digo, a Lígia. Isso é a mesma coisa que a Ana Cristina Rosa também, da Folha. A gente já sabe o que ela vai falar. Ela fala sempre a mesma coisa sobre racismo, etc, etc. A Lígia fala contra o Supremo, o Joel fala contra o governo e contra o governo. Bom, a gente já sabe o que essas pessoas todas vão dizer, entendeu? Para o bem e para o mal, todos são monocórdios, né? Sim. E são profetas do óbvio, não precisa nem escrever. A próxima coluna dos caras pode ser assim, você já sabe o que eu vou falar. Não é? Isso, exatamente. Uhum. Vou poupá-los e hoje vou colocar uma poesia. Agora, para além disso aí, há uma questão, ou eles estão inventando essa questão aí do abuso do Supremo necessário para conter a tentativa de golpe? Eles estão tentando inventar que isso aconteceu, certo? Isso é um viés de confirmação de um raciocínio que eles têm. Eles, no fundo, eles são contra a condenação dos golpistas. Porque, no fundo, eles acham, a maioria acha que não houve tentativa de golpe. Logo,
como é que você justifica a sua tese parecendo que você é isento? Culpando, dizendo que o Supremo teve excessos, que teve abuso, etc. É assim que se faz, né? O Francis Bacon, né? Não o Bacon esse da Sadia, mas era o Francis Bacon lá do século XVII, já alertava contra o problema do viés de confirmação, né? Que é o raciocínio teleológico, eu decido, depois busco o fundamento, ou eu sou contra e tudo que eu disser agora vai ser um modo de eu justificar porque eu sou contra. Logo, eu não erro nunca. Eu chamei isso, tem um verbete num dicionário meu chamado Dicionário Senso Incomum, que é um livro que não fez sucesso, mas talvez exatamente porque ele chama senso incomum, porque o senso comum domina. Se você cria um senso incomum, as pessoas se sentem um pouco atingidas, né? E no dicionário senso incomum, eu apresento uma espécie de alegoria, chamemos assim, uma alegoria do viés de confirmação. Eu criei isso um dia durante a Lava Jato, porque o Sérgio Moro era o cara que não errava nunca, né? Porque ele primeiro atirava a flecha e depois pintava o alvo. Não é genial? Genial, não tinha como errar. Ele atirava a flecha e depois pintava o alvo em roda e saía para a galera dizendo: eu não erro nunca. Isso se chama o fator, target effect. Eu dei o nome em inglês, target effect, porque a malta toda gosta mais quando o título é em inglês. Você acredita que eu recebi um monte de comentários quando eu escrevi sobre isso, que as pessoas queriam saber quem foi que criou o target effect, né? Porque eles queriam saber o autor americano ou inglês que fez isso. Eu digo, mané, fui eu que criei, se chama fator alvo, fui eu que criei, só botei nome em inglês, porque as pessoas são do tempo, são que nem do tempo em que o Christian, do Christian e Ralph, cantava em inglês com outro nome, né? Lembram disso? Sim.